A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Esse é o apelo que deve estar no coração do crente todas as vezes que se volta ao Senhor em oração. E nesse culto que nós fazemos no meio de semana, um culto estratégico de oração, porque já vencemos uma boa parte da semana e ainda temos uma outra parte a ser vencida. Nós reservamos o tempo de oração ao Senhor, realmente pedindo que Ele nos abençoe e continue a nos ajudar a vencer o dia a dia e os embates que a vida muitas vezes nos oferece. Vamos orar, irmãos, vamos nos colocar diante do Senhor, dedicando esse tempo aqui de culto em honra e glória ao seu bendito nome. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque temos desfrutado de tantas bênçãos, temos sentido o teu cuidado sobre nós, a tua graça sobre as nossas vidas. Nós queremos render-te culto nesse momento, glorificar a ti, louvar-te, ó Deus, bendizer-te por aquilo que tu és, pela tua pessoa, pelo teu caráter, ó Deus. Embora também te bendizemos por aquilo que tu fazes, por tantas bênçãos que não merecemos, mas temos sido alvos. Obrigado por isso. Receba, Deus, o nosso culto que vamos prestar a ti. Em nome de Jesus. Amém. O que a Bíblia requer do crente é crer, mas também obedecer. Fé e obediência andam de mãos dadas. Por isso, crer e observar a tudo quanto Deus ordenar. Isso é comum na vida do cristão. Vamos cantar isso, irmãos? Essa verdade que nós cremos, vamos cantar através do hino 301 do cantor cristão. Vamos louvar ao Senhor. Em Jesus confia, sua lei observar, o que gosto, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto verá, alegria perene nos traz.
nesse momento de intercessão, vamos orar por aqueles irmãos que precisam de nossas orações, a irmã Dora, a irmã que, graças a Deus, tem se recuperado bem, tem estado conosco nos cultos, mas ainda luta com alguma coisa relacionada à saúde. A irmã Janaína, que está chegando próximo o dia da sua cirurgia, que tudo ocorra bem, que as dificuldades que precisam ser vencidas para que a cirurgia ocorra, elas possam ser sanadas e não haja nenhum problema. Continuar lembrando pela recuperação da irmã Marilda, da irmã Lourdes, graças a Deus tem se recuperado bem, está quase que plenamente restabelecida na sua saúde. Lembrar da irmã Anacleta, que está passando por um tratamento, está sofrendo alguns problemas de saúde, alguns exames que ainda vai fazer, que Deus cuide dessa irmã. A irmã Jaqueline, que passou por algumas situações difíceis, mas vai ter que passar por uma nova cirurgia, não relacionada ao problema anterior, mas que tudo ocorra bem, para a honra e glória do Senhor. Logicamente que um problema menos grave, mas devido às circunstâncias que ela passou recentemente, isso traz alguma preocupação. A irmã Rosilane, que tem lutado por sua saúde, Deus tem abençoado, tem feito com que ela se sinta bem, não é? E possa fazer suas atividades normais, mas que Deus continue a ajudá-la. A irmã Marinete, seu problema de coluna, que ela se recupere bem. O irmão Antônio, irmãos, graças a Deus, ele fez o exame que ele precisava fazer e ele tem sim um coágulo na região do coração, só que ele é muito pequeno, não vai ser necessária a cirurgia, o procedimento cirúrgico para a retirada desse coágulo, ele pode ser controlado através de medicação. Então vamos louvar ao Senhor por isso, né? Nós oramos por ele sobre essa situação e Deus nos abençoou com essa notícia, com essa bênção. A irmã Silene também está em exames e esperando com a expectativa de tratamento, o que vai fazer. Vamos continuar intercedendo por essa irmã. A irmã Janaína também está nessa expectativa de fazer uma cirurgia, passou algumas dificuldades também de saúde na semana passada. Que Deus continue ajudando, socorrendo e amparando essa irmã. Também tem alguns pedidos aqui, não tantos hoje, mas que nós precisamos colocar diante do Senhor. Então quero convidá-lo a orar comigo nesse momento. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez estamos aqui. Semana após semana, Tu tens nos sustentado, cuidado de nós. Continuamos a colocar diante de Ti, ó Pai, a vida desses irmãos que estão passando por alguma dificuldade de saúde. A irmã Dora, sua recuperação, a irmã Janaína, a expectativa de uma cirurgia, ó Pai, a recuperação da irmã Marilda, da irmã Lourdes, que seja plena, completa, ó Deus. Também a irmã Rosilane, que está passando por um tratamento, a irmã Anacleta, que está sofrendo com dores, ó Pai. Ajude, ó Deus, abençoe essa irmã, que ela encontre a medicação certa, a irmã Jaqueline, no acompanhamento de saúde, no tratamento que ela precisa fazer, na cirurgia que precisa passar. Ó Deus, colocamos essa vida também em Tuas mãos. Obrigado pela recuperação, pela boa notícia, melhor dizendo, relativa à saúde do irmão Antônio, que não vai ser necessário que ele passe por um procedimento cirúrgico. Obrigado por isso, que o tratamento realmente resolva esse problema em definitivo. Eu continuo pedindo pela irmã Marinete, ó Deus, ajude, ó Deus, essa irmã também nas circunstâncias de saúde que ela está passando. A irmã Silene, ó Pai, na expectativa de um tratamento, ó Deus, que tudo corra bem, ela se recupere brevemente, passe por isso de forma que
sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, ó Deus, venha socorrê-la nesse momento. A irmã Janaína também, ó Deus, essa expectativa de cirurgia. Senhor Jesus, venha ajudá-la, venha abençoá-la, cuidar dela, ó Deus, em todo o tempo. A irmã Diana pede oração pelo Leonardo Mesquita, que está no caso grave de Covid, ó Pai, internado no hospital. Ajude esse moço. Senhor, venha socorrê-lo nesse momento. A sua esposa também teve Covid, mas está em casa. Eles tiveram um bebê recentemente. O pai ainda não conseguiu nem ver o seu filho devido ao seu estado grave de saúde. Senhor, venha estender sua mão, por favor, e ajudar, socorrer, ó Deus, esse moço nesse tempo agora, essa família nessa dificuldade. A irmã Carol agradece, ó Deus, pela recuperação do Fábio, esse garoto que estava com uma expectativa de fazer um tratamento pesado, quimioterápico, radioterápico, ó Deus, devido a um câncer, mas em consulta médica, após fazer os exames, eles perceberam que o tumor sumiu. Obrigado por isso, nós estivemos orando por ele aqui, e tu estendestes a mão de tal forma que fizeste com que a quimioterapia, a radioterapia não sejam mais necessárias, e tu, de forma sobrenatural, curastes esse moço. Oh Deus, muito obrigado por isso, obrigado, ó Deus, por essa intervenção. Tu tens cuidado de nós. Tu sempre ages, ó Pai, de forma extraordinária e de forma ordinária, seja por uma intervenção dessa forma, seja por meio de médicos, medicamentos, ó Pai, de uma forma ou de outra. A bênção da cura vem de Ti. Obrigado por isso, ó Deus, nós te louvamos. A irmã Rosa, ó Deus, lembra da dona Rita, sogra da sua irmã, que estava na CTI, agora foi para o quarto, ó Deus. Obrigado por essa recuperação. Oramos por ela está sentindo melhor, e que a sua recuperação seja tal que brevemente ela possa retornar para o seu quarto. Abençoe, Deus, os filhos que estão acompanhando. Há sempre um cansaço envolvendo esse acompanhamento no hospital, o desgaste. Esteja renovando as forças, dando condições, ó Deus, para os filhos atenderem essa mãe da melhor forma possível, ó Deus. Também, ó Pai, eu peço pela irmã Charlene, que vai fazer alguns exames devido a problemas de saúde. Cuide dela, ó Deus, que tudo ocorra bem, e que, se for o caso de fazer algum tipo de tratamento, que tudo venha de Ti, seja feito de forma breve, rápida, com boa condição, com boa qualidade, para que essa irmã esteja plenamente recuperada da sua saúde. Ajude, ó Deus, abençoe nesse tempo, ó Deus. Eu também peço pela minha mãe, que está passando tratamento de saúde. Obrigado, porque ela está se recuperando aos poucos, mas esteja ajudando, ó Deus, nesse tempo que ela está acamada. Ajude, ó Deus, abençoe. Lembro, ó Deus, dos missionários que tivemos domingo passado, pastor Stephen e a Danessa. Ó Deus, abençoe essas vidas, o trabalho que fazem, tão importante naquele país, lá no Paquistão, de atendimento, socorro às viúvas, socorro às crianças, de ajuda, Deus, aos cristãos, aos muçulmanos que estão lá, de pregação do Evangelho. Senhor, abençoe, Deus, abençoe esse trabalho tão importante. Colocamos diante de Ti também a nossa nação. Nesse domingo agora teremos eleições para prefeitos e vereadores. Ó Senhor, ajude, ó Deus, tome a nossa nação. Senhor, que sejam eleitas pessoas, ó Deus, que não venham levar o Teu povo ao sofrimento, trazer mais angústia e dor ao Teu povo. Senhor, dá sabedoria, tome, ó Deus, o coração dos homens e esteja inclinando de acordo com a Tua vontade. Senhor, todas essas coisas nós colocamos diante de Ti, porque confiamos em Ti. Confiamos a Tua igreja, a sua igreja em Tuas mãos, a Igreja Batista em Nova Suíça, ó Pai. Venha fazer dessa igreja
a igreja que tu queres que ela seja, cumprindo os propósitos que tu tens para ela. Esteja movendo o coração da igreja para fazermos tudo aquilo que tu queres que ela faça, para que sejamos tudo aquilo que tu queres que ela seja. Ó Deus, venha nos abençoar com a tua direção e condução clara. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. Esse cântico fala assim: eu só quero estar onde estás, viver em tua presença. A letra basicamente diz isso. Irmãos, eu espero que cada um de nós valorizemos muito a presença do nosso Senhor em nossas vidas e busquemos fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. E que busquemos cada vez mais a presença do Senhor, inclusive buscando o louvor coletivo do Senhor em culto, na igreja. A Bíblia nos orienta dizendo que o Espírito do Senhor habita na igreja. Então, precisamos buscar mais ainda a presença do Senhor junto com outros crentes em culto, em adoração. Isso também é uma forma muito importante de saúde espiritual do povo de Deus. Então, vamos cantar ao Senhor esse louvor, expressão do nosso desejo. Louvemos ao Senhor. Agora vamos ser instruídos na palavra do Senhor através desse vídeo preparado pelo Ministério Infantil da nossa igreja, por intermédio da irmã Nayane. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, vendo o que a Bíblia nos ensina sobre a Torre de Babel. Vamos acompanhar?
esse aqui, esse também, esse vou pôr aqui, esse aqui e esse vermelho acho que eu vou colocar aqui embaixo. Legal. Oi, crianças, tudo bem? Olha, tô aqui brincando com os meus blocos de montar. Vocês gostam de brincar disso também? É? Então, resolvi fazer uma torre. Olha que torre grandona que a tia Nai fez. Enquanto estava fazendo essa torre, eu me lembrei de uma história de torre. Essa história aconteceu de verdade e tá na Bíblia e eu vou contar pra vocês. Vocês se lembram da história de Noé? Por causa do pecado, Deus resolveu acabar com tudo através do dilúvio. Mas Deus falou para Noé construir uma grande arca que salvou Noé, toda a sua família e um casal de cada bicho. Depois que o dilúvio acabou, Noé e sua família e os bichinhos saíram da arca e Deus deu uma ordem a eles. Deus disse para eles crescerem, terem filhos e povoarem toda a terra. E assim eles fizeram. A família de Noé teve filhos, que tiveram filhos e mais filhos, e foi surgindo um grande povo. Todos estavam juntos e falavam a mesma língua. Mas o pecado ainda estava no coração das pessoas. E um dia eles decidiram fazer, sabe o que novamente? Desobedecer ao Senhor. Eles disseram: não vamos povoar toda a terra, não. Ao contrário, vamos construir aqui uma cidade. Olha, para a gente ficar aqui, todo mundo junto, e a gente não vai se espalhar sobre a terra, não. Vamos ficar aqui todo mundo juntinho. E eles decidiram fazer também uma grande torre. Olha só, vê se tá parecida com a torre da tia Nai, vê? Não, né? Mas eles queriam fazer uma torre que alcançasse até o céu, muito lá no alto. Sabe por quê? Porque o pecado que estava no coração deles fez com que eles quisessem demonstrar poder. Eles queriam até mesmo serem maiores do que Deus. É mole. Crianças, Deus sabe de todas as coisas, não sabe? Porque Ele olha dentro do nosso coração. E quando Deus olhou para a intenção do coração das pessoas, Ele não se agradou nadinha. Então o Senhor disse: desçamos e vamos confundir a linguagem das pessoas. Assim, ninguém vai se entender mais. E conforme o Senhor falou, assim Ele fez. O Senhor confundiu a língua de todas as pessoas. E aí, o que um dizia, o outro não conseguia entender nadinha. Por isso, o nome da torre passou a se chamar Torre de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todas as pessoas e eles tiveram que se espalhar por toda a terra, conforme era a vontade de Deus, porque a vontade dele, sim, é boa, é perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, por essas histórias que aconteceram de verdade e o Senhor deixou elas na sua palavra para a gente poder aprender. Obrigado, Pai, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a sempre, Pai, a ouvir a sua voz e a te obedecer. Em nome de Jesus,
Amém, Deus. E então, gostaram dessa história? Ela é muito legal, né? Ela aconteceu de verdade. E na próxima semana, se Deus quiser, tem mais histórias, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau! Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus, porque podemos ser instruídos, ensinados em sua palavra, até mesmo para não cometermos os erros, os enganos de homens que erraram, né, que transgrediram as leis do Senhor no passado. Eu quero, de imediato, então, já passar a palavra para o irmão Gabriel. Ele vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito do que é uma igreja saudável. É sempre um compromisso que nós temos quando aprendemos a verdade e sempre que ouvimos um pouco mais sobre o que é uma igreja saudável, nós acabaremos nos colocando numa posição diante do Senhor, de sermos cobrados por Ele, a agirmos de forma correta, a agirmos da forma como temos sido orientados. Por isso, de coração aberto, de mente aberta, vamos ouvir, aprender com interesse o que o Senhor tem a nos ensinar através desse estudo bíblico. Vamos acompanhar então. Boa noite, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito bom poder estar em mais uma quarta-feira, cultuando a Deus, exaltando a Deus pelas grandes coisas que tem feito por nós. E estamos aí também mais uma vez falando acerca da Tua Palavra, entendendo um pouquinho melhor sobre o que é uma igreja saudável, um tema tão importante. E estamos indo para o nosso último bloco. Estudamos o segundo bloco, marcas essenciais de uma igreja saudável, onde nesse bloco está contido a ideia de teologia de pregação expositiva, teologia bíblico e o entendimento bíblico acerca das boas novas. É essencial eu entender acerca disso, porque ele envolve o que a palavra diz em sua plenitude naquele texto, qual a ideia principal. Também nós aprendemos acerca do que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia está relacionada com aquele texto, está relacionado com toda a Bíblia. E também nós entendemos a respeito da mensagem de Cristo, o que isso tem a ver conosco e onde toda a Bíblia está envolvida a respeito do Evangelho. Desde o início, desde Gênesis, nós já vamos entendendo a necessidade de Cristo remir o homem dos seus pecados. Então, por isso que o Evangelho também ele entra como uma ideia essencial. Nós agora entraremos no terceiro bloco, onde apresenta marcas importantes para uma igreja saudável. Por que ela é importante e não essencial? Tudo que vamos trabalhar agora, nos próximos capítulos, eles estão relacionados a entendimentos bíblicos acerca disso. Então, primeiro eu devo entender o que é pregação expositiva, entender a respeito de pregação expositiva, devo primeiro entender sobre teologia bíblica, sobre as boas novas, sobre o Evangelho, que isso automaticamente vai me gerar um entendimento melhor a respeito dos próximos temas que estaremos trabalhando. Por isso que eles são importantes. Estão em segundo plano depois de que eu entendo essas coisas. Só porque ela é importante, ela tem menor valor? Lógico que não. Elas são de suma importância para a nossa vida e nós falaremos hoje, por exemplo, sobre o entendimento bíblico da conversão. Eu devo entender, logicamente, qual é o propósito da conversão, como que funciona a conversão, o que isso gera em mim. São coisas essenciais. Só que isso eu só vou ter esse entendimento bíblico depois que eu entendo a Bíblia de fato, que foi o que nós estudamos nas últimas semanas. Então, nos últimos meses. Então é isso que eu quero frisar a vocês. Todas as coisas que estamos estudando são importantíssimas para a igreja saudável. Mas você tem um conhecimento bíblico acerca dessas coisas, aí sim se torna essencial na nossa vida, ok? Vamos orar para iniciarmos?
mais esse estudo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira. Obrigado, Pai, por podermos estar juntos aqui, exaltando Teu santo nome. Obrigado, meu Pai, porque podemos estar agora aprendendo mais a respeito da Tua palavra, mais a respeito do entendimento bíblico do que é uma igreja saudável. Eu tenho certeza, meu Pai, que tudo que é falado é de suma importância, meu Pai, para a igreja, e auxilia a igreja a caminhar melhor. Auxilia nós caminharmos melhor se de fato aplicarmos isso às nossas vidas, Senhor. Precisamos levar a sério a ideia de uma igreja saudável, de um cristão saudável. Precisamos fazer isso, meu Pai. Por isso nos auxilie nessa caminhada, que possamos, Senhor, de fato, evidenciar uma igreja saudável transformada em Cristo Jesus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e único Salvador. Amém, Senhor. Meus irmãos, como disse, nós estaremos estudando o entendimento bíblico da conversão. É um assunto muito interessante, gostaria que os irmãos se atentassem bastante e começassem a analisar as nossas vidas, a nossa confissão de fé, aquilo que nós cremos, começássemos a analisar melhor isso. É muito interessante o que nós estaremos trabalhando essa noite e peço que os irmãos se atenham a um cadinho ao que estaremos falando, ok? Temos aí nos slides, estamos falando sobre marcas essenciais para uma igreja saudável, coisa que nós já falamos, sobre o entendimento bíblico de toda a Bíblia, do que a Bíblia trata a respeito dessas coisas. E aí agora nós estaremos trabalhando marcas importantes que permeiam esse entendimento essencial da Bíblia, do que a Bíblia quer tratar conosco. E aí também, e se a sua igreja, a liderança não for bíblica, ou não a conduzir de forma bíblica, devo sair ou ficar? E aí, meus irmãos, isso é interessante trabalhar essas perguntas, pelo seguinte motivo: nós devemos entender que nós devemos ser santos como Jesus é santo, mas nós não conseguimos isso da noite para o dia. Na verdade, só conseguiríamos de forma plena no céu. Porém, dia após dia, nós devemos evidenciar isso, trabalhar isso em nossa vida, nos santificarmos a cada dia mais em Cristo. O processo de santificação, ele é longo, ele é por toda a nossa vida. Da mesma forma, a igreja não é perfeita. Nem a igreja com uma melhor estrutura, uma igreja que de fato prega a palavra, assim como a nossa, nem assim ela se tornará perfeita. Ela cometerá erros, pessoas cometerão erros, porque a igreja é permeada de pessoas que são pecadoras, salvas em Cristo, justificadas no sangue de Cristo, porém pecadores ainda. Até que Ele venha, até que nós tivermos o nosso corpo glorificado, transformado, de fato ainda haverá pecado. Então, até onde eu devo continuar na minha igreja? Até onde eu vejo a disposição, a disponibilidade dessa igreja em buscar servir melhor ao Senhor, buscar melhor aprender na sua palavra, buscar melhor me submeter à palavra de Deus. É esse o ponto que me torna crucial aonde eu devo continuar ou não na igreja. Se há uma igreja que ela não quer caminhar, o pastor não quer levar a igreja ao entendimento bíblico, se submeter às escrituras sagradas, uma igreja que quer fazer simplesmente o que lhe agrada, aí sim eu entendo que é uma igreja que não se deva caminhar. Fora isso, não julgue a sua igreja pelos seus erros, sendo que ela é repleta de pessoas, compostas de pessoas pecadores que estão buscando a santificação. E a igreja automaticamente também passa por esse processo. E aí, só realizaremos esse processo quando estivermos caminhando conforme a vontade de Deus, fundamentada na palavra, ok? Então lembre sempre, assim como não há cristãos perfeitos nesta vida, também não há igrejas. Até as melhores igrejas ficam aquém do ideal. Nem o governo correto, nem a pregação ousada, nem a contribuição sacrificial, nem a doutrina ortodoxa pode garantir que a igreja florescerá. Somente por meio de Cristo. Somente por meio de Cristo. Esse é o ponto-chave da igreja, ok? Peguei essa frase no próprio livro e devemos ter em mente isso, que é somente por Cristo, não é por méritos,
não é por doutrinas, não é pelo que em si eu quero oferecer, mas é por meio de Cristo, e é um processo longo e contínuo, onde eu tenho que me colocar diante do sacrifício dele, ok? Sempre pregando a palavra, que aí sim as coisas ocorrerão, as coisas fluirão, a igreja será mais saudável, mas somente quando nós nos colocamos diante dele. Temos aí, observe comigo, esta declaração de fé da igreja do autor de New Hampshire, não sei como se pronuncia isso, feita em 1878 em sua primeira reunião, que diz assim: cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e graças inseparáveis, operados em nossa alma pelo regenerador Espírito de Deus, sendo por ele profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade, bem como a caminho de salvação por meio de Cristo. Nos convertemos a Deus com contrição sincera, confissão e súplica por misericórdia. Ao mesmo tempo, rendemos de coração o Senhor, de condição o Senhor Jesus Cristo como profeta, sacerdote e rei, confiando somente nele como nosso único e todo suficiente Salvador. Que linda essa declaração de fé dessa igreja, porque ela coloca a igreja na posição no qual ela deve estar, dependente de Deus, onde clama por misericórdia, onde clama por salvação, e ao mesmo tempo confia que somente nele há essa esperança. É somente nele onde há cura, somente nele onde há salvação, somente nele há esperança, porque ele é o único Senhor, sacerdote, profeta, sacerdote e rei. A Bíblia evidencia isso. O livro de Hebreus nos apresenta isso. Então, por isso, nós devemos confiar única e exclusivamente nele. Como que eu vou ter o entendimento bíblico da minha conversão? Quando me coloco diante da pessoa de Cristo. Me submeto de acordo com a sua vontade. A forma como escreve esta mensagem pode até ser diferente, como eu pronunciaria essas palavras. Porém, as verdades bíblicas não mudaram. Uma igreja saudável é caracterizada por um entendimento bíblico da conversão. Pode-se passar 1000 anos. A forma, as palavras ditas podem ser diferentes, mas a essência e o entendimento do que Cristo fez por nós deve continuar, seja qual o tempo for. Para sermos cristãos, uma igreja saudável, um cristão saudável, nós devemos ter o entendimento bíblico da nossa conversão. E aí ela permeia e ela aponta somente para Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é o único profeta, sacerdote e rei. Mas por onde nós vamos de fato começar? Marcos capítulo 1, versículo 15 nos ajuda nessa resposta. E assim diz Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que forte é essa mensagem. O tempo está cumprido, Cristo já veio, pagou o preço. E o que nós devemos então realizar a partir disso? Crer, arrepender dos nossos pecados e crer. É isso que Deus espera. Crer no Evangelho, crer na pessoa de Cristo, crer que Ele é o único suficiente Salvador. Então, por onde nós devemos começar de fato? Nos arrependendo e devemos crer. A confissão continua e provê uma descrição melhor do que são a fé e o arrependimento. Ela diz que nos convertemos de nosso pecado para Deus, e assim recebemos a Cristo e confiamos somente nele como nosso único e suficiente Salvador. A confissão de fé, ela realmente procede dessa forma. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, entendendo o nosso pecado, nos convertemos a Cristo e recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. É assim que deve ser o processo. Me arrepender ao entender quem eu sou. Me submeter a Ele. Me converter a Ele. E receber
a Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas, meus irmãos, esse processo ele é dado pelo próprio Deus. Deus que realiza isso tudo em nós. É algo tão grande que ele foge do nosso, digamos, poderio, das nossas escolhas. É algo que Deus realiza em nossos corações, transformando. A Bíblia não nos diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, é o próprio Deus que realiza essa obra em nós. O Novo Testamento está repleto de relatos de pecadores, que deixaram seu pecado, receberam a Cristo e confiaram nele. Quantos que eram dados como pecadores, que eram dados como inimigos, se arrependeram dos seus pecados, se colocaram diante de Cristo, diante de Deus, e começaram a realizar uma obra grandiosa. Nós temos aí Levi, que era coletor de impostos, a mulher à beira do poço, o centurião romano, e talvez o mais conhecido e que mais teve uma expressão, né? A Bíblia, com tantos livros dele escritos, diz, Saulo, que depois foi conhecido como Paulo, não é? A lista de fato é extensa. Cada um deles se converte, confia e segue. Isto é conversão. Ele se converte do seu pecado, confia que Cristo é o Senhor da vida deles e segue Ele. É esse o processo. É isso a conversão. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos, dessa forma que nós devemos agir. Nos convertermos, confiar em Cristo plenamente e segui-lo. Mas então, o que não é conversão? Meus irmãos, é interessante que o livro trabalha de algumas formas e dá algumas ideias muito interessantes. Ele diz: a confissão não é recitar um credo, não é fazer uma oração, não é um diálogo, não é tornar-se um ocidental, não é alcançar certa idade, certa experiência, assistir uma aula ou passar por algum ritual de maturidade. Não é uma jornada em que todos estão dispersos em diferentes pontos ao longo do caminho. Mas a conversão é tornarmos com toda a nossa vida da autojustificação para a justificação de Cristo, domínio do ego para o governo de Deus, da adoração aos ídolos para a adoração a Deus. Que fantástico! A conversão, ela sair do nosso próprio cubículo, do nosso próprio quadrado, onde eu me acho autossuficiente, onde eu acho que eu posso aquilo, eu posso isso, eu posso realizar, eu posso fazer, eu posso transformar, eu faço qualquer coisa porque eu tenho poder para isso, onde eu coloco diante do governo de Deus, diante do domínio de Deus, onde eu passo a não adorar mais a ídolos, a pessoas, a formas, mas eu passo a adorar somente a Deus, o único que pode nos livrar da escravidão do pecado. Eu passo do meu próprio ego para a confiança nele. Eu paro de depender de mim próprio, da minha própria pessoa, da minha própria força, para depender de Deus. É isso que é a conversão. Não é mais Gabriel que realiza por si próprio, mas é Gabriel dependendo de Deus, da força de Deus, da salvação que há em Cristo. E quem nos convence disso? Gostaria de convidar os irmãos, se estivessem abrindo suas Bíblias em Atos capítulo 11, versículo 18. Atos 11, versículo 18. E assim diz a palavra de Deus: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento. Até nesse ponto, até nas pessoas que os judeus menos esperavam, que os judeus acham que não tinha oportunidade de estar diante de Deus, até esses Deus converteu, ou seja, nós. O poder de Deus é tão forte,
tão expressivo que ele alcança até os gentios, alcança até o povo além das fronteiras dos judeus. Alcança todos aqueles que querem, que dependem do Senhor Jesus Cristo. Temos aí também o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 18. Convido que todos estejam abrindo também, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Não é pelo nosso poderio, e a própria palavra de Deus continua ali no livro de Efésios, dizendo: não vem de vocês para que ninguém se glorie. Por isso que é dom de Deus. Porque não vem de nossos próprios méritos, não vem do que eu posso fazer, se é mais do que vocês, ou menos do que vocês, e vocês realizam mais coisas do que eu, ou menos do que eu. Não é se eu posso entregar uma cesta básica ao meu vizinho necessitado e eu não posso, não é por obras. A conversão ela é muito além disso. Ela é onde eu paro de depender de mim, eu confio no Senhor, eu sigo Ele. E aí eu realizo coisas. Mas aí não é pelo meu próprio mérito, não é pela minha própria força, mas é para a glória dele. Esse é o processo da conversão, o entendimento bíblico da conversão que nós devemos ter. A conversão, ela inclui nossa ação. Porém, a mudança de que todo ser humano necessita é tão radical, tão profunda em nosso ser, que somente Deus pode realizá-lo. Ele nos criou no princípio, por isso, Ele tem de nos tornarmos novas criaturas. Deus foi responsável pelo nosso nascimento natural. De forma semelhante, Ele precisa nos dar um novo nascimento. Precisamos que Deus nos converta. Isso aí foi o que eu citei um pouquinho antes. E é interessante nós pensarmos nisso, porque a Bíblia ela fala sobre o nascimento. Nós nascemos. O próprio Deus nos faz nascer. Mas é o próprio Deus que nos faz nascer de novo. Nós vemos que Deus criou uma natureza, mas Deus quer apresentar a nova criação, novos céus e nova terra. Deus quer apresentar as coisas onde partem da sua própria transformação na fé que há nele. Deus quer gerar novas criaturas, mas essa nova criatura não é pelo que eu realizo, mas é pelo que Ele fez por mim, ao entregar Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador na cruz do Calvário para nos remir. Ela é radical, ao ponto de que nós não conseguimos por forças próprias. Nós não alcançamos o coração de Deus por nossos próprios méritos. A verdadeira conversão pode ou não envolver uma experiência emocionalmente intensa. Contudo, ela se evidenciará em seus frutos. Os convertidos dão evidências em mudança de coração, né? Em mudança. Gostaria de dar o exemplo de Colossenses 3, que é interessante a passagem, e ela deixa isso muito claro. Eu lembro durante a minha infância, a minha adolescência, havia uma pessoa que sempre falava: a conversão ela é tão linda que você tem que gravar a data, porque aquela transformação de dentro, aquele vigor novo. E eu particularmente eu nunca concordei muito com isso. E parece que o autor também não se preocupa muito com isso. Você lembra a data que você se converteu ou não, por mais que seja talvez importante, viável se gravar. Mas a conversão é muito além disso, de uma explosão de sentimentos. A conversão ela é uma mudança de vida, onde eu entendo o que Cristo fez por mim, e a partir disso eu começo a viver uma nova vida. É isso que Deus espera. Deus não quer que nós saibamos a data que se converteu. Deus quer que nós realizemos e demonstremos essa mudança, essa conversão nas nossas atitudes. É isso que Deus espera. Se você sabe se é o dia 12 ou o dia 15, se é em 98, se é em 78, isso não é o essencial. O essencial é como vai sua vida depois da sua dita conversão. De fato, há uma conversão verdadeira? Se sim,
de fato você tem evidenciado isso, mostrando com suas atitudes. Colossenses 3, vamos lá? Vamos ver aqui, Colossenses capítulo 3. Colossenses é um livro lindo porque ele apresenta Cristo como o centro de todas as coisas. Tudo está rodeado, Cristo está no centro. E todas as coisas permeiam a Cristo. Todas as coisas que nós devemos fazer está em volta de Cristo, ok? Capítulo 2, ele apresenta que o homem não deve se colocar submetido diante do legalismo ou diante da abstinência. Eu não como isso, não como aquilo, não faço isso, deixo de fazer aquilo, simplesmente por dizer que eu sou mais santo. Não é culto a anjos, não é nada disso. Mas a salvação ela vai muito além disso. E aí vem Colossenses capítulo 3, que diz: portanto, se já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis em glória. O que ele está querendo dizer? Olha só, não fiquem presos a rudimentos humanos, a mandamentos humanos, se prendam a Cristo, que está a glória, está ao lado do Pai. E vocês estão mortos com Ele, para que vivam assim uma nova vida. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil consciência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andais quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-os, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foi chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. É interessante aqui porque ele começa a apresentar aos cristãos da igreja de Colosso como deve ser a vida deles. Olha, deixem de fazer isso, já que vocês são novas criaturas. E realizem isso, se revistam do novo, coloquem a nova veste e se revistam do novo, do amor, da compreensão, das misericórdias, da benignidade, da humildade. Não é de ira, não é de palavras torpes, de maledicência, de impurezas, mas é do amor, como Cristo assim também realizou por nós. Se seu irmão realizou alguma coisa, perdoe como Cristo também te perdoou. A verdadeira conversão pode ou não envolver uma experiência emocionalmente. Lembra que a gente estava falando? Contudo, ela se evidenciará nos frutos, no que você realiza na sua vida. Por fim, nós temos aí o último slide que diz: o entendimento correto da conversão se evidenciará na disposição da igreja para vencer o pecado com seriedade. Responsabilidade, encorajamento e repreensão ocasional serão comuns, não extraordinários. Quando uma igreja que busca ser saudável tiver um entendimento bíblico acerca da conversão, as coisas vão fluir de forma natural. A igreja vai evidenciar essa conversão de forma natural.
buscando lutar contra o pecado, um ajudando o outro a vencer as suas dificuldades, a vencer os seus pecados, a cada vez mais nos santificarmos. Essa é a importância da igreja. Meus irmãos, a igreja não salva. Tem muitos bons teólogos que são excelentes de fato, mas que deixaram a eclésia de lado, né? A igreja de lado, porque acha que ela não é essencial para a vida. Pelo contrário, é essencial sim. A igreja tem como propósito isso, a união de todos aqueles que creem em Cristo, onde todos juntamente um ajudar ao outro na luta contra o pecado, na santificação. Se converter a Cristo passa por esse processo ao entender também que nós somos um corpo, que necessitamos uns dos outros para que o corpo se mova, para que o corpo mexa, para que tudo funcione bem. Onde Cristo é o cabeça, está nos guiando. E aí, quando a igreja começar a entender isso, entender esse processo de santificação, entender a importância da conversão, do entendimento da conversão, as questões relacionadas à correção, à admoestação vão se tornar coisas naturais, não extraordinárias. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que, se o pastor ou qualquer outro membro da igreja chamar a atenção do irmão, ai meu Deus, assim não pode, eu estou chateado com o irmão porque me chamou a atenção. Coitadinho, porque não pode ser repreendido por um pecado. É um tempo triste. Tem até aquelas brincadeiras, aquelas expressões que se usa, né? Da pessoa, esse é o Nutella e esse é o raiz. Parece que muitos cristãos hoje são cristãos Nutella, que não quer se relacionar profundamente com Deus. Precisa ser mais raiz, entender as correções, que precisa entender o que Deus quer na vida deles. Que fica naquela sempre mesma coisa, Deus é amor, que Deus é amor. Que Deus não ia falar assim comigo, porque Deus é amor, que Jesus é amor. Então, meus irmãos, entender esse processo de conversão, entender a importância de que temos de estar juntos como igreja e automaticamente essa igreja ser saudável, ela é essencial para a sua caminhada. Entender o que a Bíblia ensina sobre a conversão é uma das marcas importantes de uma igreja saudável. Que você possa entender de fato que somos pecadores, dignos de condenação. Quem não creu em Cristo já está condenado, porque Deus não se agrada do pecado. E uma pessoa que não colocou os seus pecados diante do sacrifício de Cristo para que seja purificada, essa pessoa não vai ser salva. A ideia de universalismo não existe, de que todos vão ser salvos, que Deus é amor e vai salvar todo mundo. Isso não existe, senão Deus seria contraditório contra a sua própria palavra. As pessoas que não colocaram a sua vida diante de Deus não serão salvas. Deus não é cruel por mandar ninguém ao inferno, porque a pessoa já está a passos largos a caminho do inferno se ela não se converter. Ela que teoricamente já se condena pelo seu pecado. O pecado já condena. Se não for Cristo para justificá-la, não há salvação. Depois de converter-me a isso, devo de fato me arrepender, que também está ligado a isso. Eu devo agora crer no poder de Deus, crer na salvação que há em Cristo. E após eu crer, depois de ter me convertido, crer no poder de Deus, na suficiência que há em Cristo, eu devo segui-lo. E esse seguir é com nossa vida, como nós vimos em Colossenses. É com a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos ser servos melhores e entender um pouco mais sobre a nossa conversão. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais essa quarta-feira. Obrigado, Senhor, porque podemos estudar a Tua Palavra, entender um pouquinho mais sobre esses assuntos que permeiam a nossa vida cristã e que nós devemos, de fato, entendê-las, compreendê-las e automaticamente também viver aplicando as verdades bíblicas à nossa vida. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada cristã longa,
mais prazerosa, onde o Senhor nos dá esse prazer e essa esperança da salvação que temos em Cristo. Nos ajude, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos. Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Graças a Deus por essa explicação da palavra. Graças a Deus porque Deus tem usado o irmão Gabriel como instrumento dele para ajudar a igreja um pouco mais a entender o que é ser uma verdadeira igreja de Cristo. Quero orar com você e depois dar alguns avisos importantes. Obrigado, Deus, por esse tempo. Esteja cuidando de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Que cada um esteja amparado por Ti debaixo das Tuas asas durante esse restante de semana, e quando domingo nós nos reencontrarmos, seja presencialmente nos cultos, seja através da mídia, ó Senhor, que todos estejam bem, seguros, amparados por Ti. Abençoa-nos, ó Deus, cada vez mais, precisamos de Ti o tempo todo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, alguns avisos são necessários e eu gostaria de fazer agora. O primeiro deles, não deixem de fazer as suas inscrições para os cultos, para estarem presencialmente nos cultos. Os irmãos têm observado que nós arrumamos a igreja, chegamos um pouco antes e vamos arrumando os lugares de acordo com as inscrições, vamos agrupando em famílias. Por isso as inscrições são muito necessárias. Nós abrimos as inscrições para os membros da igreja até quinta-feira e após quinta-feira nós fazemos as inscrições daqueles que não são membros, tá bom? Então, faça a sua inscrição. Se você tem algum parente, amigo, conhecido que deseja ir à igreja, por favor, faça a inscrição dele, mas somente a partir de sexta-feira, tá bom? Assim a gente vai fazer a inscrição do seu amigo, parente e conhecido ou conhecido, tá bom? Domingo agora nós teremos as eleições para prefeito e vereadores. Duas coisas importantes. Irmãos, eu custo muito a falar isso, mas cuidado com quem você vai votar. Em primeiro lugar, veja se o partido que essa pessoa pertence não é um partido de direita, se ele é um partido de esquerda. Porque se for os partidos de esquerda, eles têm uma proposta ideológica, da mesma forma como os partidos de direita. Ok, meu amigo? Pode ser uma pessoa muito boa, que você conheça bem, é uma pessoa de bom caráter, mas na hora que tiver que votar alguma coisa, levar alguma proposta, ele vai ter que obedecer às orientações do partido. Ok? Então pense bem nisso. Eu não entendo como que pessoas que se dizem evangélicas podem se voltar para partidos de esquerda. Isso é uma preocupação minha. E sou eu que não entendo, devido a algumas ideologias que eles defendem. Então, meu querido irmão da Igreja Batista em Nova Suíça, se você tiver que votar, não quero falar nomes, mas procure partidos que tenham ideologias que não venham ferir princípios cristãos. Aí, ao escolher esses partidos, procurem pessoas, não precisam ser crente, não, mas pessoas realmente honestas, que não tenham dívidas sociais, né, respondendo a processos ou outra coisa. Então, procure conhecer aquela pessoa que você vai votar, tanto para prefeito quanto para vereador. Tá bom? Essa é a primeira orientação. A segunda orientação em relação às eleições. Nós teremos cultos normais, tanto pela manhã quanto à noite. Em conversa com o Conselho Administrativo, nós entendemos que não há a necessidade de nós interrompermos os nossos cultos. Os idosos terão a prioridade de votar de 7 da manhã às 10 da noite, às 10 da manhã, de 7 às 10,
e os demais, não é, poderiam votar de 10 às 17 horas. Então dá para votar nesse período sem que haja necessidade de suspensão dos cultos. É óbvio que nós já abrimos já as inscrições para o culto presencial. Se nós percebermos que há um grupo reduzido querendo estar, que estará presente nos cultos, aí nós vamos avaliar essa situação. Mas o nosso desejo é não suspendermos os cultos. É possível você votar sem que seja nos horários de reunião de cultos que nós teremos, tá bom? Então teremos culto normal. Mas achamos prudente mudarmos a data da nossa assembleia. Então, em vez de fazermos a nossa assembleia no dia 15, nós vamos fazer a assembleia no dia 22. Porque nós temos alguns irmãos que o domicílio eleitoral não é em Friburgo, é em outro local. Então, nós entendemos melhor nós colocarmos a assembleia para o dia 22. Inclusive, a igreja já está convocada para essa assembleia, sem ser esse domingo agora, o outro, no dia 22 de novembro. Domingo passado, nós tivemos um culto abençoado de encerramento da campanha de missões nacionais, com 2 missionários presentes. Quem estava presente no culto, aliás, tanto de manhã quanto à noite, nós tivemos momentos realmente de bênçãos do Senhor Deus falando aos nossos corações. E as pessoas que estavam presentes, e agora eu quero enfatizar a questão do domingo à noite, devido ao encerramento da campanha de missões nacionais, perceberam a alegria, a festa e como fomos abençoados. Também aqueles que assistiram pelo Meet, pelo Meet, não somente pelo Meet, mas assistindo pelo YouTube esse culto. Apesar de termos um culto presencial, tivemos 85 visualizações do culto de domingo à noite pelo YouTube. A nossa igreja é uma igreja pequena, né? Então isso é um número considerável dentro da nossa realidade. Mas eu quero dizer para o irmão que a campanha encerrou, mas você poderá dar a oferta até o final do mês de novembro. Então, se no seu coração você sentiu o desejo do Senhor e você quer experimentar a alegria de ofertar para missões nacionais, você terá até o último domingo de novembro. Em dezembro já enviaremos essas ofertas, 100% dessas ofertas para a Junta de Missões Nacionais. Tá bom, meu querido irmão? Então, você tem até o último domingo de novembro para fazer a sua oferta. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz debaixo da sua presença. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o
se abaixar.